Eu quero convidar você a abrir o livro de Mateus 7, 7 ao 12. A Bíblia diz, versículo 7: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se ele lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-os também a eles. Assim é a lei e os profetas. Existem momentos que nós nos aproximamos diante de Deus, um texto como esse, como os filhos tão pequenos e que queremos as coisas instantaneamente, queremos as coisas rápido demais. Achamos que é a hora, que é o momento, mas depois a gente percebe que não, aquilo que Deus nos deu é necessário, ainda dá para desfrutar, ainda dá para viver bem com aquilo. É interessante porque ele trabalha no nosso coração um texto como esse de Mateus capítulo 7, que Jesus está falando aos discípulos sobre um pai que abençoa, um pai que nos ama, mas um pai também que tem prazer em abençoar os seus filhos. O Senhor sabe do que eu preciso, mas Jesus está dizendo aqui, o pai ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Quanto mais você pedir e Deus lhe der, mais responsável com aquilo que Ele te der, Ele quer que você seja. Então o Senhor Ele nos dá para que sejamos responsáveis com aquilo que Ele nos dá. A questão é que muitas vezes nós temos nos tornado pessoas ingratas naquilo que nós já recebemos de Deus. Mas eu também quero falar sobre uma perspectiva positiva de futuro, não com uma mensagem de autoajuda para você, mas uma perspectiva positiva com relação à fé naquilo que Deus prometeu na sua palavra. E Deus diz: busque, peça, bata na certeza que o nosso Pai bondoso responderá a sua oração. Mas eu quero que você entenda nessa noite que muitas vezes essa oração não será respondida no tempo em que nós achamos que ela vai ser respondida. E existe a questão também, porque é muito interessante, a gente olha para esse texto e pensa, quando eu bato eu recebo, quando eu busco eu acho, Ele me responde. Mas e quando a resposta ela é um não? E quando a resposta é simplesmente não? Sim, o não ele também é resposta. O não é importante também para aprendermos que o tempo é de Deus e não meu e não seu. Lembre-se, Jesus ele disse que nós pedimos ao Pai e Ele nos dá. Sendo que eu quero trazer para você algo muito precioso. O Pai ele já nos abençoou. O Pai ele já deu tudo o que nós precisamos. Alguns se agarram a uma mensagem como essa e propagam uma teologia de dar para Deus e de pedir para Deus e de colocar Deus no canto da parede e dizer: responda a minha oração. Existem pessoas que marcam um encontro com Deus, uma campanha para que Deus responda uma oração sobre algo. Eu quero falar uma coisa para você: Deus não é uma caixinha de promessas, Deus não é aquilo que eu e você temos dito que Ele é. Deus Ele é o Criador dos céus e da terra, e aquele que enviou o seu Filho Jesus. Ele sendo Pai, Ele já nos deu tudo que nós precisamos. E o Pai Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu condições de no Filho nos tornarmos filhos eleitos, filhos adotados pelo Pai, que tem condições de clamar: Pai, Pai querido, nós somos teus, porque Ele ama e Ele já nos abençoou. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, e porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Queridos, eu não sei se você vai ter tudo o que você pedir. Até porque C.S. Lewis ele tem uma frase muito incrível. Ele diz: se Deus tivesse concedido todas as minhas orações tolas que eu fiz na minha vida, onde eu estaria agora? Você já imaginou se Deus respondesse tudo o que a gente pede e tudo o que a gente ora? Eu não quero dizer que a oração não tem poder. A oração tem poder, ela tem poder para mover o coração de Deus e para fazer grandes coisas. Poderosa é a oração de um justo, é verdade, é.
Mas eu quero falar algo para você. Nós éramos escravos dos nossos pecados, delitos e pecados. Nós não tínhamos vida. E através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, Deus nos deu condições de poder fazer parte daquilo que Ele tem como herança para nós. Vida eterna. Existem pessoas que podem lutar e conquistar muitas coisas aqui, mas nós sabemos que as coisas materiais, elas não nos satisfazem. Elas, de certa forma, em algum momento da nossa vida a gente vai esquecer. Quem foi que disse que o sucesso para você é alcançar e conquistar coisas aqui? Quem foi que te falou isso? O sucesso, conforme a palavra, é ter a certeza que o Pai já nos abençoou e Ele já nos deu condições de sermos seus filhos. Nós temos o privilégio em que eu acredito em nenhuma outra religião tem. Na verdade, porque o cristianismo e a nossa fé não tem a ver com religiosidade. Mas nós, diante de uma religião, cristianismo, nós entendemos que ela tem um Pai presente. E um Pai que se relaciona. Um Pai que deixou a sua glória, veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos na face dEle, nós vimos a presença dEle, nós vimos a glória dEle, a revelação dEle. E aí Ele disse, Ele falou e Ele prometeu, quando Ele fosse assim ressuscitado e voltasse à presença do Pai, Jesus, Ele declarou: eu rogarei a você, eu rogarei ao Pai, para que Ele envie o Consolador, Ele envie o Espírito Santo, e Ele habitará com vocês, Ele será a vida plena dentro de vocês. Queridos, esse texto de Gálatas capítulo 4, versículo 6, revela para nós que nós temos a plenitude dentro de nós, temos o Espírito de Deus, que clama ainda quando não há forças, ainda quando não há mais do que falar, ainda quando só há lágrimas e só há choro. A palavra diz que o Espírito clama dentro de nós, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se a sua oração nessa noite é apenas lágrimas, é apenas dor, coloque a dor diante de Jesus e diga: Espírito de Deus, eleva a minha oração ao Pai, ao trono da graça, em nome de Jesus. O nosso maior exemplo de alguém que se submeteu à vontade do Pai, nós sabemos qual é o próprio Jesus, o Filho de Deus. Ele ali orando ao Pai, no Getsemane, ele conversa com o Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, passa de mim esse sofrimento. Meu irmão, Jesus estava suando de tamanha angústia, sangue, e Ele diz: passa de mim, Pai, é muito sofrimento, se possível, passa. E Ele tem uma percepção assim no mesmo momento, um despertar de Deus, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, a vontade do Pai, a vontade que é soberana. Cristo, Ele segue em direção à cruz, se submetendo à vontade de Deus, se submetendo ao senhorio, à soberania de Deus. Aparentemente a gente percebe que parece que Jesus, Ele foi abandonado, estava se cumprindo a vontade do Pai, estava se cumprindo o desejo de Deus, de redimir, de trazer redenção àquilo que Ele criou. E não só apenas uma redenção da humanidade, mas uma redenção completa da sua criação. E ali inicia através da crucificação de Jesus: vocês são livres, está consumado. Agora vocês têm a liberdade de viver e ter o acesso ao Pai. Queridos, Deus, Ele declara: vocês são livres. Fala para você mesmo: Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Ele me deu acesso a Deus, Ele me deu acesso ao Pai. Não há o que temer, queridos. Olhe para a cruz. A melhor oração foi respondida no ápice do sofrimento de Jesus, há 2000 anos atrás. Olhe para a cruz, mas olhe e veja, ela está vazia. Ele está vivo, Ele reina para todo sempre. Ele é real e nos dá condições de fazer parte da mesa com o Pai. Ele está aí dentro de você, Ele
Ele habita no seu coração.